Lucas capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Esse é um texto que particularmente eu amo esse texto, porque vem de encontro com a nossa vida, irmãos. Esses dias, os dias que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para tratar dos nossos corações. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes: passemos para o outro lado. E partiram. Enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de naufragar. E chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém? Irmãos, antes de nós orarmos, presta atenção nisso. Na minha tradução aqui, a Bíblia diz: Jesus acalma uma tempestade. Em algumas traduções aí pode ser que esteja: Jesus repreende tempestade. Em algumas outras traduções vai dizer assim: Jesus apazigua tempestade. E eu quero dizer para você hoje que não importa nenhuma dessas traduções. Talvez você esteja qualquer uma delas. O meu Jesus, que trouxe você aqui nessa noite, Ele repreende, Ele acalma e Ele apazigua tempestades. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Maravilhoso e eterno Deus. A Tua palavra foi lida, Senhor, e ela não é palavra de homem algum, mas ela é Tua palavra, ela é viva, ela é santa e ela é eficaz. Fala conosco nesta noite, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Então exorta, ensina, edifica, Pai, mas que saiamos daqui hoje muito melhores do que quando chegamos, preparados, moldados, transformados. Ah, Senhor, e que essa palavra seja um norte para as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome santo e poderoso de Jesus, e você pode se assentar dando um glória a Deus. Amém? Irmãos, esse texto, como eu falei, é um dos que eu mais gosto, porque traz uma certeza tão grande para a nossa vida, do Deus que nós servimos. Irmãos, eu sou um entusiasta, eu sou um avivalista. É lógico que eu quero colocar razão na sua vida. As ministrações que eu procuro trazer são ministrações que trazem reflexão para a nossa vida. Mas eu não posso de maneira nenhuma tentar diminuir o amor do Senhor por nós. Eu não posso tentar diminuir o amor que Ele tem por cada um de nós. E nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, uma palavra já me chama muito a atenção. Se nós formos mergulhar profundamente, nós vamos descobrir que Lucas não estava presente aqui nessa oportunidade. Lucas não é discípulo de Jesus, Lucas é moço de Paulo. Ou seja, o texto em questão foi escrito aproximadamente 70 anos depois, quando Lucas ainda nem era discípulo ainda.
70 anos depois, Lucas vai pegar um papiro, um pergaminho, uma pena e vai escrever essa passagem. E você percebe algo aqui? O que, pastor? A maneira como ele vai introduzir o acontecimento. Ele vai dizer assim: e aconteceu. Ele poderia muito bem escrever: segundo os relatos, foi assim que aconteceu. Segundo as testemunhas oculares que estavam nessa oportunidade, foi assim que aconteceu. Olha, segundo as pessoas que presenciaram o fato, foi assim que aconteceu, mas ele não abriu margem nenhuma para dúvida. Ele começou o texto dizendo: e aconteceu. Por quê, pastor? Que ele vai começar dizendo assim. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é o personagem principal dessa história? Jesus Cristo. Você não entendeu, né? Eu vou tornar mais entendível para você. Irmãos, sabe quem é o personagem principal aqui? Ele não é um coadjuvante. Ele não é um figurante, mas ele é o personagem principal, Jesus Cristo. E sabe por que Lucas vai escrever e aconteceu? Porque, irmãos, aonde Jesus está, as coisas acontecem. Aonde Jesus chega, as coisas acontecem. Aonde Jesus se manifesta, as coisas acontecem. Então segura, é para a tua vida. Irmão, se tem algo que está paralisado, parado, retido na sua vida, talvez esteja faltando a presença de Jesus. A hora que você tornar Jesus personagem principal da história da sua vida, as coisas que estão paradas, que estão retidas, que estão estagnadas, vão começar a acontecer. Você entende isso? É necessário colocar Jesus como personagem principal. Irmãos, o grande problema dos nossos dias, sabe o que é? É que Jesus está se tornando uma opção para nós. E Jesus nunca foi, não é e nunca será uma opção para nós. Jesus é o que, pastor? Jesus é a nossa prioridade. Quando nós entendermos isso, as coisas que estão paradas, estagnadas, vão começar a acontecer. Lucas vai dizer assim, e aconteceu. Por quê? Porque Jesus é o personagem aqui. Eles são meros coadjuvantes, figurantes nessa história. Mas Jesus não, Jesus é o personagem principal. Ele é quem detém todo o poder. Ele é quem detém toda a força, toda a glória, toda a majestade. Então, irmãos, aonde Jesus está e aonde Ele não é um mero coadjuvante, as coisas acontecem. As coisas se movimentam, se movem. Sabe, coloca Jesus como o personagem principal da sua história, meu irmão. Coloca o Senhor como personagem principal e você vai ver o que Ele é capaz de fazer na sua história. Você vai ver o que Ele é capaz de fazer na história da sua família. Você vai ver o que Ele é capaz de fazer para os teus filhos, para a tua geração, para os teus descendentes. Ei, irmão, você está entendendo o que eu estou ministrando para você? Para de tratar Jesus como um personagem, um coadjuvante. Para de tratar o Senhor como uma opção, mas começa a colocar Ele como a sua prioridade, a nossa prioridade, e nós vamos ver do que Ele é capaz. Mas o texto vai prosseguir, Lucas vai dizer, e aconteceu o quê? Num daqueles dias. Isso é muito meu, isso é muito teu. Perguntar, que dia, pastor? Que dia será que foi que aconteceu? Será que foi numa segunda-feira, numa terça? Será que foi num feriado? Que dia que aconteceu? E quando eu estava, irmãos, meditando para esse texto aqui, o Senhor falou claramente no meu coração: importa o dia? Importa talvez para mim, talvez para você,
para os bancos que você chega lá e tem uma placa, um cartaz dizendo assim, fechado para balanço. Não abriremos no feriado. Quantas vezes a gente se depara com essas coisas? Não abriremos no dia tal. Ei, irmão, sabe o que eu estou tentando ministrar para você? Eu não sei se você já entendeu. Talvez algumas pessoas já começaram a captar. Ei, irmãos, se os discípulos que estavam aqui, inseridos nessa história, tivessem precisado de Jesus numa segunda-feira, é isso que eu estou tentando dizer para você, ele ia ser Jesus na história deles, mas se fosse numa terça, ele ia ser Jesus na história daqueles homens, mas e se fosse feriado, pastor, ele ia ser Jesus para aqueles homens, não importa o dia que nós precisarmos de Jesus, ele vai ser Jesus na nossa vida, ele vai ser Jesus na nossa história, você entende isso? Aleluia! Não fala, ele não vai especificar o dia, por quê? Porque não importa. Importa para mim, para você. Hoje eu não posso, hein? Hoje eu não posso, hoje eu não estou na escala. Quantas vezes a gente vai ouvir isso? Nós já ouvimos e vamos ouvir isso. Eu não posso hoje eu não estou na escala, hoje eu estou indisponível. Jesus nunca está indisponível. Ei, eu vou falar de novo até você glorificar de verdade. A palavra do Senhor diz que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Quando você precisar dele, ele vai estar disponível para você. Aleluia. Quando eu precisar, ele está disponível para mim. Por isso que Lucas não vai dizer dia. Ele só vai dizer, e aconteceu o quê? Num daqueles dias. E a palavra vai prosseguir e Lucas vai escrever, entrou num barco, olha o num de novo. E aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, que barco? Qual barco? Será que é o que está novo, com a pintura nova? As velas novas? Qual barco que Jesus entrou? Por que Lucas não escreveu? Ele deu tanta contundência no aconteceu e parece que deixou um vago. Qual barco? E aí sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? O num de Lucas aqui, não é como se alguém perguntasse assim, falasse, Senhor, em qual barco nós vamos? E a pessoa com resignação dissesse, num desses que está aí. Não é esse num de Jesus, não é o num do descaso ou da resignação. O num de Jesus aqui é o num da disponibilidade. É como que se ele perguntasse assim, ei, no qual barco que eu vou? Porque sabe, irmãos, a gente muitas vezes, a gente não mergulha, não entra no texto e eu entro, irmão. Eu trago para o meu tempo, eu trago agora para esse tempo aqui, para o tempo aqui em São Miguel Arcanjo. Irmãos, ninguém vai cruzar com Jesus mais por aí andando de barco. Ele não vai na Vila Rica mais de barco. Ele não vai no hospital da Nipo fazer visita de barco. Vai falando o nome aí de bairros. Ele não vai no Sol Poente de barco. Onde que você mora? Ele não vai no Coab 6 de barco. Ele não vai, você não vai ver mais ele transitando de lá para cá e de cá para lá de barco. Quem leva Jesus hoje, irmãos, somos nós. Sou eu e é você que carrega Jesus daqui para lá e traz Jesus de lá para cá. Leva Jesus lá na Coab 6 e traz ele para cá. Leva para o centro e traz novamente aqui. Somos nós que levamos Jesus.
Somos nós a embarcação que Ele usa nos dias de hoje. Glória a Deus. No qual barco nós vamos, Senhor? No que estiver disponível. Ei, irmão, será que se o Senhor precisar da sua embarcação hoje, você vai estar disponível? Será que nós vamos falar como Isaías disse? Será que nós vamos dizer, eis-me aqui? Ou será que nós vamos falar, hoje não dá, hoje não estou na escala? Irmãos, se eu pudesse, é óbvio que nós precisamos de organização. Mas tem uma coisa, irmãos, que me aborrece profundamente, são as escalas. As escalas, nós precisamos delas, obviamente que precisamos, mas as escalas tornam as pessoas acomodadas. No qual barco nós vamos passar, Senhor? No que estiver disponível. Talvez alguém no nosso meio vai dizer assim, Senhor, o Senhor quer usar essa embarcação aqui? O Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza, Senhor, que o Senhor quer usar essa embarcação aqui? Sabe por quê? Porque essa embarcação aqui, Senhor, andou há muito tempo à deriva. Essa embarcação aqui, Senhor, bateu em recifes. Essa embarcação aqui não tem mais as velas novas, estão deterioradas pelo tempo. Não tem cheiro de pintura nova, não. Pelo contrário, tem furos no casco. Mas se serve de alento para o teu coração, assim como serviu para o meu coração. Entenda isso em nome do Senhor. Quando o Senhor precisar da minha vida, e eu disser, Senhor, eis-me aqui, quando Ele colocar o primeiro pé para dentro da embarcação da minha vida e da sua vida, tudo o que está fora do lugar voltará para os seus devidos lugares. Aleluia. Qual barco Jesus vai? Ah, Senhor, usa aqui essa embarcação. Me usa, Senhor. Me usa para levar a Tua palavra. Me usa, Senhor, para ir visitar. Me usa, Senhor. Usa a minha vida, usa a minha casa. Entra na minha casa, a gente canta às vezes, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas muitas vezes a gente só canta. Se o Senhor falar, ei, será que eu posso usar? Será que eu posso usar a tua casa? Será que eu posso usar a tua vida? Será que eu vou estar disponível mesmo? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e partiram. Em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para o outro lado. Essa parte é uma das partes assim que eu mais gosto quando eu chego nessa parte desse texto. Jesus já enviou discípulos sozinhos. Vocês se lembram? Quando ele vai orar no monte orar, e na quarta vigília ele vem andando sobre as águas, mas nessa oportunidade aqui, ele não disse para os discípulos, tu passas. Sabe por quê? Porque se ele dissesse, tu passas, os outros ficariam. E você percebe algo? Passemos é oriundo do verbo. Ô, irmãos, estão com medo de falar? Passemos é oriundo do verbo passar. E você lembra como nós conjugamos o verbo passar?
É eu passo. Tu, ele, nós, vós e eles. Você percebe em qual tempo ele usou o verbo e em qual pessoa ele usou? Ele disse passemos. Ele não disse tu passas, porque se ele dissesse tu passas, eu, ele, nós e vós ficaríamos. Ele não disse eu passo, porque se nós, eles e vós ficariam, mas ele disse passemos. Era sinal que ele ia passar junto. Não, eu vou falar de novo, irmão. Eu vou falar de novo para você entender. Ele disse passemos, era sinal que ele iria passar junto. Sabe aquele momento que você passou pelas águas, mas as águas não submergiram você, você não afundou? É porque ele estava passando junto. Aleluia! Sabe aquela hora, aquele dia que você passou pelo fogo, mas a chama não ardeu em você, é porque ele estava passando junto. Aleluia! Ele disse passemos, eu vou passar junto. É dificuldade, eu vou passar junto. Entenda algo, por favor. Lembra que eu falei que é para refletir? Eu trago certeza para você do Deus que você serve, que Ele te ama. Mas eu também trago reflexão para o teu coração. Irmão, o grande problema das pessoas, sabe qual é? É que elas só querem que Jesus passe com ela os dias maus. Tratam Jesus igual um guarda-chuva. Quem aqui, irmãos, por favor, quem aqui se lembra do guarda-chuva no dia que não está chovendo? Quem vai lá no guarda-chuva no cantinho, fazer um elogio para ele falar, nossa, companheirão, hein? Esse é companheiro, nunca me deixou na mão. Ninguém, irmão. Você só se lembra do guarda-chuva, sabe que dia? No dia que está chovendo. E as pessoas estão tratando Jesus dessa forma. É dia mau, Senhor, atravessa comigo. É dificuldade, Senhor, por favor, não me deixe sozinho. É problema, Senhor, me ajuda. É vale, Senhor, eu confio em Ti. Não me desampare. E nos dias bons? E nas festividades? E no lazer? E na celebração? Antigamente, irmãos, presta atenção nisso. Antigamente, em tudo nós envolvíamos o Senhor. O filho vai fazer aniversário, chama o pastor para orar por ele. A filha estava fazendo 15 anos, traz o pastor. Vamos fazer uma oração, vamos fazer um culto de celebração. Comprava uma casa nova, vamos fazer um culto de ação de graças. Comprava um carro novo, vou levar para o pastor orar, para o pastor abençoar. Irmãos, eu sou crente raiz, tá? Eu sou raizão. E eu vou assim até o final. Não importa. O pastor famoso lá falou que não precisa mais fazer isso. Irmãos, deixa ele que não faça. Eu faço. Eu unjo carro. Eu unjo moto. Eu oro no carro para sair, para ir viajar. Se eu comprar uma casa, eu vou fazer um culto de ação de graças. Se eu troco veículos, eu levo lá e falo, vem de cá, gente, vamos orar aqui, abençoar esse veículo. A gente não envolve mais Jesus. A gente não envolve mais Jesus nas nossas festividades. A gente só quer Jesus no dia mau, no dia ruim. A gente só lembra de que Ele tem poder e que Ele quer passar com a gente só nos dias difíceis. Sabe, eu gosto muito de uma palavra que está lá em Números. Se eu não me falha a memória, é capítulo de número 10.
quando o Senhor manda Moisés fazer as trombetas de prata. E a palavra do Senhor diz assim, que com uma chamava o povo para a porta da congregação, e tocava, e a congregação, e o povo todos iam na porta da congregação da tenda. Com uma tocava para o povo, com a outra tocava para os líderes. E uma parte lá do texto vai dizer assim, eu toquei, olha, presta atenção nisso por favor, eu toquei, vocês vieram, agora vocês tocam e eu vou. Olha que coisa, você não entendeu, né? Se você tivesse entendido, você teria glorificado o nome do Senhor. O Senhor falou assim, Moisés, faz 2 trombetas de peça batida de prata. Com uma você vai tocar e vai chamar o povo para a porta da congregação, e com a outra você vai chamar os cabeças e os líderes. E aí, irmãos, no dia que o Senhor pedia para tocar, tocavam a trombeta e o povo todo ia na porta da congregação, ou seja, o Senhor tocou e eles foram. No dia que eles tocarem a trombeta, o Senhor vai até eles. Você está entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Irmãos, o Senhor te chamou, venha. Sabe por quê? Porque no dia que você chamar, o Senhor vai. Passemos, eu quero passar junto. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que eles passaram para um outro lado. Já serve para a nossa vida e para a tua vida. Talvez você está atravessando um mar de dificuldades, de adversidades. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer, ei, tem um outro lado. Ou seja, tem começo, tem meio, mas também tem fim. Aleluia. Eu vou falar de novo. Tem pessoas aqui que eu sei que devem estar atravessando problemas, adversidades, tempestade, uma tempestade levantou na sua vida. Você está atravessando um deserto, parece que é interminável, um vale sem fim, mas ei, o Senhor trouxe você aqui para dizer, tem começo, tem começo, tem meio, tem meio, mas também tem fim. Uma hora vai acabar, vai passar, como diz aquela canção, e você vai passar e cantar de lá o hino da vitória, aleluia. Eles passaram para o outro lado. Só que nesse meio do caminho tem uma questão, tem algo que eu e você constantemente fazemos. Olha o que eu estou incluindo, eu estou me incluindo, eu também faço. Eu já fiz muito, hoje em dia eu sou mais maduro. A palavra do Senhor diz assim, que quando eles entraram no barco, uma palavra me chamou a atenção, porque a palavra do Senhor diz assim, quando eles entraram no barco, enquanto navegavam eles, Jesus adormeceu. Você sabe o que eu percebo aí? Jesus quer o controle da situação. Jesus, ele quer o leme da embarcação. Aqui, move a embarcação, coloca a embarcação na direção. É o leme. Mas você sabe o que eu vejo? Que o barco está cheio de homens do mar. E talvez alguém fale assim, Jesus, espera um pouquinho, Jesus está lá, moço, no controle. E alguém deve dizer assim, Senhor, aqui está cheio de homem do mar. Olha, vamos fazer o seguinte, Senhor, vamos separar as coisas. Fazer cego enxergar é com o Senhor. Fazer mudo falar é com o Senhor. Fazer paralítico ressuscitar é com o Senhor. Paralítico andar é com o Senhor. Morto ressuscitar é com o Senhor. Mas olha, dirigir embarcação, deixa com a gente. Eu já fiz isso. Senhor, descansa, tá? Pega aqui, tem um colchonetezinho ali, bota ali, dorme. Deixa que eu controlo aqui. Eu já fiz isso, irmão. Eu prego para vocês coisas que eu já vivi. Eu não prego para vocês o que eu não vivo. As experiências que eu nunca tive. Não, eu prego para vocês coisas que eu já vivi. Eu já coloquei Jesus para dormir na embarcação da minha vida.
Eu falei, eu estou no controle, Senhor. Eu estou no controle da situação. Eu já fiz isso muitas vezes. E aí sabe o que aconteceu? Jesus foi dormir. Jesus, meu irmão, jamais. Jesus falou, não, eu quero o controle, eu quero... Não, ele vai falar assim, você quer pilotar a embarcação? Fica à vontade. E Jesus fez o quê? Foi dormir. E aí a palavra do Senhor diz que alguém está lá, pilotando. E de repente, um vento começa a soprar. O barco faz assim. Balançou. Mas eu ainda estou no controle da situação. Opa, alguém diz assim, o que está vendo aí? Não, deixa comigo, gente. Quem está aqui, Michelzão de guerra que está aqui. Mas o vento começou a soprar mais forte. As ondas começaram a açoitar a embarcação. As ondas começaram a açoitar aquela embarcação. E o vento começou a soprar cada vez mais forte. E a água começou a entrar para dentro do barco. E aí sabe o que acontece quando a água começa a entrar no barco? Alguém diz assim, ei, vem para cá. Sai daí da quadrangular e vem aqui para a igreja X de tal. Aí sai todo mundo daqui assim, e vai para lá. Mas aí sabe o que acontece? O barco vai fazer assim, E a água que estava lá vem para cá. Tá entrando água aí na X de tal. Vem aqui para outra igreja, aqui para a igreja. E todo mundo sai de lá e vem para cá. E a água, a embarcação levanta e a água que não estava caindo lá vem para cá. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção no que eu vou falar para você em nome do Senhor Jesus. Entenda isso. Não adianta trocar de lugar nessa embarcação chamada Reino de Deus. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que acordar Jesus. Eu tenho que despertar Jesus e devolver o controle para as mãos do Senhor. Ei, irmãos, é a resposta de Deus para a vida de alguém nessa noite. Entrega o controle nas mãos do Senhor. Não tira mais o controle da mão dele, não. Não adianta ficar trocando de lugar. Vai para lá, vem para cá. Vai ali, vem acolá. Irmãos, as coisas que não acontecem num lugar, acontecem no outro. Os problemas que não tem num lugar, vai ter no outro. Às vezes tem um problema aqui que não tem lá, mas tem um lá que não tem aqui. Por quê? Porque nós estamos num mundo de pessoas imperfeitas. Nós estamos num mundo de pessoas imperfeitas. Irmãos, eu não sei quem, mas alguém criou coragem. Talvez quando o vento começou a bater muito forte, a água começou a entrar, alguém com um baldinho jogando a água para fora, e não vencia mais a água. E alguém falou assim, viu, mas quem tomou o controle das mãos de Jesus? Alguém fala, não, eu não sei. Só sei que mandaram eu vim aqui. E agora, quem que vai acordar ele? Alguém vai ter que ir lá acordar. E alguém, então, de coragem, de posicionamento, alguém que não se conforma mais, alguém que não se conforma mais com uma vida de inconstância, alguém que não se conforma mais com a situação que está vivendo, de entrar água e ficar com o baldinho, tira 5 balde, entra 10.
tira água, mas não tem, está infiltrando, a água está batendo e está entrando, está na hora da gente tomar um posicionamento e falar o quê? Eu não posso mais, eu não consigo mais ostentar essa minha situação, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes está entrando água, o barco está a ponto de afundar e a gente quer ostentar uma situação, uma posição que não condiz mais com a situação da gente. Não, eu posso, enquanto eu tiver força, eu vou jogar água para fora do barco. Não vai adiantar. O que vai adiantar, pastor? Acordar Jesus, despertar Jesus, falar, mestre, você viu? As pessoas chegaram nele e falaram, mestre, estamos perecendo. E Jesus, irmãos, não é aquele que vai dizer assim, gente, se viram, vocês não tiraram o controle da minha mão? Parece que hoje os pastores estão pregando desse jeito, que o Senhor tem prazer em nos castigar, que o Senhor tem prazer em... Não, isso não é verdade. O Senhor tem prazer, sabe de quê? De nos abençoar. Esse é o prazer dele. Mas ele quer, irmãos, a pastora falou, adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Senhor, mestre, estamos perecendo. Jesus já estava de pé, irmão. O que está acontecendo aí? Senhor, está entrando água para dentro do barco, olha o vento, olha as ondas, olha o problemão, olha o tamanho dessa dificuldade, olha, Senhor, o quanto está ventando, olha, Senhor, o quanto... Irmão, Jesus só levantou, olhou e fez assim, ó. Glória a Deus. Irmãos, desperta Jesus na sua vida. Desperta Jesus na sua história. Não queira lutar contra o vento. O vento está soprando contrário. Não queira lutar contra as ondas, você não vai vencer. Sozinho não. Eu não venço sozinho, você não vence sozinho. Nós não venceremos sozinhos. Nós vamos perder. Acorda, desperta o Senhor na sua vida. Coloca Ele como personagem principal. Para de tratar o Senhor como um mero coadjuvante. Para de só se lembrar dele no tempo difícil, no tempo ruim. Adora Ele, sirva a Ele. Sabe, tem o privilégio de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha casa. Que não seja só uma canção que a gente diz assim, entra na minha história, mexe com a estrutura. Irmão, Jesus mexe, às vezes dói. Às vezes mexer com a estrutura tira do lugar, tira do comodismo, tira daquela sensação, daquela falsa sensação de tranquilidade. Chamar Jesus para entrar na história da gente, a gente tem que estar muito bem preparado. Falar, mexe com a estrutura, Senhor. Ele mexe, irmão. Ele mexe. Mas nós estamos preparados para Ele mexer com as nossas estruturas? Irmãos, balançar a estrutura, às vezes a gente tem que perder o eu, o ego, o orgulho, a soberba, a vaidade, a autossuficiência. E foi tudo isso que eles tiveram que deixar de lado para falar, mestre, nós estamos perecendo. Jesus se levanta e... Na hora, irmãos, a tempestade passou. Na hora, a palavra do Senhor diz que fez-se bonança. Na hora, as ondas abaixaram. Os discípulos estão andando há tempo com ele, já viram tantas outras manifestações dele, e alguns vão dizer assim, cheio de temor e admiração, quem é esse? Ele já falou quem ele é. Ele é quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tem todo o poder.
Em uma das suas expressões, ele vai dizer assim, ó, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Irmãos, o que é um vento? O que é uma tempestade? O que é uma dificuldade para o Senhor? Não é nada. Todo mundo ficou pasmo, admirado. E claro que o Senhor não ia deixar barato. Ele vai dizer assim, homens de pequena fé. Se tem algo que nós devemos pedir para o Senhor, sabe o que é? É falar, Senhor, acrescente a nossa fé. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. O Senhor acrescenta? Claro que acrescenta. Lembra do menino endemoniado? Jesus chegou lá para expulsar o demônio. O pai do menino fala assim, se o Senhor pode, liberta ele. Qual foi a resposta de Jesus para o homem? Eu posso, se você crer. E aí qual foi a resposta do homem? Você percebe que um passou a bola para o outro devolveu, aí depois ele falou assim, ó, se o Senhor pode, liberta ele. Jesus falou, eu posso, você crê? Aí qual foi a resposta dele? Senhor, acrescenta a minha fé. Se coloque em pé no teu lugar, por favor. Irmão, se você